Desenvolvimento infantil. Às vezes a gente não para pensar, mas a gente tem muito pouco tempo para cuidar do desenvolvimento dos pequenos, viu? Quando os filhos nascem, infelizmente eles não vêm com manual, né? Mas seria muito bom se viesse, porque a gente não ia deixar passar despercebido alguns pontos importantes, alguns indícios que servem no alerta do desenvolvimento infantil. O diagnóstico tardio pode fazer a diferença na recuperação motora, da adaptação dessas crianças ao ambiente. Pensando nisso, tem um trabalho maravilhoso que a gente tem acompanhado pelo Instagram do fisioterapeuta e osteopata pediátrico Gustavo Mondoni. E ele fala sobre desenvolvimento dos pequenininhos e do quanto esse desenvolvimento merece atenção. Seja bem-vindo, uma alegria te receber. Obrigada por estar aqui. Trouxe o... Vamos brincar de boneca? É a Bruna. A Bruna. Minha filha. Ela que deu o nome. Como é que chama a sua filha? Foi a mais velha que deu, a Lívia. Lívia, gostei. Bruna, gosto desse nome. Vamos lá, então. Vamos lá. Hoje eu estava vendo no seu Instagram e você disse assim, que os pais têm 18 meses para ficar atentos a esse desenvolvimento. Isso significa que depois dessa fase já não dá mais para fazer nada ou ainda tem coisas que a gente pode fazer? Claro. É muito importante, como você bem disse, né, na abertura, o diagnóstico precoce de qualquer sinais que possam estar aparecendo. Claro, quando esses sinais aparecem mais próximos do 18º mês, é claro que a gente tem sempre algumas alternativas para conseguir trabalhar essas questões, tanto motoras quanto desenvolvimento social, psicossocial, que ele é feito mais numa ótica mais interdisciplinar e multidisciplinar. Mas quanto mais velho o bebê fica, principalmente se tratando de questões motoras, é mais trabalhoso, mais caro, como qualquer coisa na área da saúde, né? A parte de suplementação Quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Então, aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa cultura da prevenção. A gente acaba deixando um pouco a desejar com isso. Em países europeus, a osteopatia ela já começa dentro da maternidade. O osteopata já avalia essa parte de mobilidade do bebê dentro da maternidade. E esse é exatamente um dos primeiros sinais que os papais podem já se atentar para evitar problemas maiores no futuro. Então, se o bebê ele tem alteração de mobilidade, ele fica sempre olhando para o mesmo lado, por exemplo, se você chama ele para a partir do 2º ou 3º mês e ele não olha para um lado, ou ele fica tendo a preferência mais para um lado do que para o outro, ou se ele fica mais nas fotinhas, sempre inclinadinho para o mesmo lado, isso geralmente é um sinal de torcicolo congênito, tá? Que é a alteração de mobilidade da cervical do bebê, que pode acontecer tanto na barriga da própria mamãe ou por manobras de parto, tá? E quanto antes a gente consegue intervir sobre isso, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito mais tranquila, tá? A osteopatia ela vai devolver mobilidade para essas estruturas, claro que precisa também da fisioterapia, precisa de uma avaliação pediátrica, enfim, e quanto mais integrada for essa equipe, mais rápido também a evolução do quadro clínico do bebê, tá? E depende muito da gravidade, né, de evitar sintomas específicos. A gente tem uma lei na osteopatia que é a estrutura governa a função. Então, se esse bebê ele não está se movimentando, a função dele, motora, vai estar prejudicada. E é o bebezinho que ele não gosta de ficar de bruços, por exemplo, ele não consegue rolar, desvirar, engatinhar, fazer todos os marcos do desenvolvimento até chegar ao andar que acontece ali perto do 1 aninho. Então, você vai travando uma fase, ela vai travando todas as fases subsequentes. Perfeito, muito bom estar atento a todas essas fases, né? E também para estimular da forma correta. Exatamente. E também já soube de casos de bebezinho que fica só no colo, ou fica deitado o dia inteiro, né? E não tem estímulo, ele acaba perdendo umas fases desse desenvolvimento. Com certeza. E ele acaba até pulando fases, né? Então, tanto o não realizar e atrasar é preocupante, o pular fases também, já existem artigos científicos correlacionando esse pular fases com algumas alterações de atenção, de desenvolvimento motor, de desenvolvimento social também das crianças. Então é muito importante passar por todas essas fases do desenvolvimento infantil. Gustavo, meu Deus, e aí, meu bebê pulou essa fase, o que eu faço? Calma, não é para ficar desesperado também, o importante é que ele experimente cada uma delas. Se pulou, no momento oportuno, trabalha com o seu bebê aqueles movimentos específicos respectivos àquela fase. Isso é muito importante salientar também, porque também fica colocando um monte de terrorismo, um monte de coisas. O bebê ele não vai se prejudicar absurdamente, desde que ele experimente cada uma dessas fases. E lá no Instagram do Gustavo, você vai encontrar um pouco de explicação de cada fase, exato, né, do que a gente tem que fazer.
Você falou aqui de torcicolo congênito. Qual é o outro problema comum em bebês que a gente, de repente, nem sabe, né? Eu nunca tinha ouvido falar de torcicolo congênito. O que a gente mais atende na clínica, né? Os dois principais sintomas é o torcicolo congênito. Junto com o torcicolo, geralmente acabam surgindo também as assimetrias cranianas, que também têm correlação, né, e interferem diretamente na parte do desenvolvimento infantil. E não é só estética, né? Como muita gente coloca, é só estética. Nessa região de base de crânio aqui é onde se inserem os músculos de inclinação e de rotação do cervical. E se o bebê ele não consegue manter a linha do horizonte, isso pode repercutir em questões posturais, como escoliose, por exemplo, ou alterações futuras lá na frente, alteração do sistema manducatório. Então é importantíssimo perceber também se o meu bebê ele não tem o torcicolo congênito, mas olhando de cima a cabecinha do bebê, uma diagonal é mais curta que a outra, ou a parte de trás da cabecinha do bebê ela é muito planificada, ou a cabecinha ela é mais estreita e mais alongada. Esses são os 3 principais tipos de assimetria craniana. Então é importante, mesma coisa, intervir o quanto antes para devolver mobilidade para essas musculaturas e, como consequência, o bebê ele consegue se desenvolver de uma forma muito mais tranquila. E a gente atende também com a osteopatia a parte de cólicas e disquesia, né, que é a dorzinha de barriga, o bebê não conseguir coordenar essa questão de vontade de fazer o cocô, com onde força, onde que relaxa para fazer. As mamães também têm dificuldade porque o bebê que ele é muito queixoso, ele chora muito, então as mamães acabam ficando preocupadas e é o bebê de colo. Né? E o refluxo gastroesofágico, o bebezinho que regurgita muito, né? Esse também as mamães acabam não estimulando esse bebê por medo, por causa desse regurgitamento. Então, são os casos clínicos que a gente acaba mais atendendo no dia a dia. Como é que o osteopata pediátrico trabalha com bebês? Eu já estive no osteopata e aí ele mexe na gente, assim, e no final das contas você sai retinha, é uma delícia, com conforto. E num bebezinho, como é? No bebê, os toques são muito mais sutis. Então, não é porque o bebê está com um torcicolo que a gente vai trabalhar só na região de pescoço. Como no adulto, né, você que já passou por essa experiência de passar com osteopata, nós vamos testar todos os tecidos corporais. Então, o torcicolo ele pode estar relacionado, por exemplo, com alguma questão visceral, diafragma. Então, eu consigo liberar de levinho esse diafragma e aos pouquinhos ir ganhando movimento com essa cervical de levinho. A gente não faz os alongamentos como a gente faz em adultos, né? Isso pode aumentar ainda mais a sintomatologia. Então, ganhar de forma abrupta prejudica muito mais o bebê e vai traumatizar o bebê também. Você vai hipersensibilizar aquela região. Então, o toque no bebê é tudo muito leve, muito tranquilo. A gente vai devolvendo mobilidade, vascularização para as regiões e trabalhando com uma diminuição da sensibilidade das diferentes regiões que o bebê possa sentir. Olha que interessante. É uma especialidade nova, assim, a osteopatia na pediatria? Na verdade, o osteopata ele se forma generalista, como médico, né? E hoje em dia existem cursos mais aprofundados para essa parte de pediatria. Mas o osteopata ele já se forma generalista, né? Claro, o toque que você vai fazer no adulto ele é completamente diferente de um toque que você vai fazer num bebê. A gente já atendeu bebezinhos de 1 semana, 3 dias na clínica e no consultório. Então o toque ele é mais sutil ainda. E tudo depende muito de uma percepção também, né? De prática, muita prática clínica, que é o que a gente tem nas diferentes escolas de osteopatia. No Brasil, a osteopatia chegou na década de 90, mas o criador da osteopatia, o Still, é de antes de 1900. Então tem bastante tempo, só que aqui no Brasil chegou só há 20 e poucos anos aí. É muito interessante, né? E é muito interessante a gente perceber como o corpo, ele acaba afetando, inclusive na parte neurológica, tudo. Né? O corpo ele é uma unidade, né? Então, se você trabalha em qualquer região do corpo, qualquer outra região ela pode responder de alguma forma, tanto liberando, quanto por traumas também, ele pode travar qualquer região do corpo. Qual é o bebê, na verdade, mas a mamãe que vai encaminhar, o bebê não vai sozinho ao osteopata, mas qual é o bebê que precisa de um osteopata? O bebê que tem alguma desses sinais que a gente comentou agora. Vamos repetir, por favor. Você percebe que o seu bebê ele fica sempre com o pescocinho viradinho para o mesmo lado, inclinadinho para o mesmo lado, ou inclinado e rodado para o lado contrário, desconfie de um torcicolo congênito. Tá? Isso é o bebê que é importante levar para a clínica para uma avaliação de osteopata. O bebê que ele regurgita muito e chora ao regurgitar, tá? É o que nós chamamos de refluxo patológico, ou o refluxo oculto é aquele bebê que ele fica sempre
mastigando, aquele barulhinho de mastigação, aquele bebezinho que se joga muito para trás quando ele está no peito da mamãe, também é um bebê que ele pode ser um bebê de refluxo oculto, tá? O bebê que ele tem a alteração da simetria craniana, então aplanamento mais na parte central ou na parte lateral, principalmente, são as assimetrias mais comuns, tá? E o bebê que se incomoda muito, que ele não dorme, que ele fica se espremendo, fazendo força, ficando roxinho aí de tanto fazer força por cólicas ou por disquesia. São os principais casos aí que a mamãe pode ter um benefício bem legal com a osteopatia. Entendeu? Olha que demais. Às vezes você tá aí sofrendo, porque o seu bebê tá sofrendo e não sabia dessa. Então agora você já fica sabendo. E eu vou já te falar de antemão para você seguir o Gustavo Mondoni lá no Instagram, porque tem muita informação interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tem um bebê ou se você tem um neto, uma neta, né? A gente que é vovó também precisa estar atenta, até para poder indicar para, de repente, ser sua filha, genro, enfim, não foram impactados, seu filho não foram impactados aí por essa informação. Então, já entra lá para você também saber e poder compartilhar. Gustavo Mondoni, tá? É DR Gustavo Mondoni no Instagram, DR Gustavo Mondoni no Instagram, ou Envolve Saúde. Tem o Facebook Envolve Saúde, o canal no YouTube DR Gustavo Mondoni e o WhatsApp, porque você pode marcar uma consulta, inclusive. Exatamente. É o 119-5977-4208. Ele está aqui em São Paulo. Osteopatia não daria para fazer telemedicina, né? Não dá, infelizmente não. Então, tem que estar aqui em São Paulo. 119-5977-4208. E o site envolvesaudeintegral.com.br. Tá certo? Certíssimo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, gostei muito, não sabia que existia essa especialidade para cuidar dos pequenininhos. Tchau, Bruna. Obrigada. De nada.